Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Todos os dias, um homem e uma mulher de Deus, dando uma palavra ao teu coração, ao teu espírito, junto, logicamente, com o Espírito Santo, porque nós não fazemos a obra sem o Espírito Santo. O que um homem ou uma mulher pode fazer é falar ao teu ouvido, só o Espírito Santo pode te convencer e falar ao teu coração. Todos os dias, um homem e uma mulher de Deus está aqui no Maná Diário, dando uma palavra para você que está assistindo. Você que está chegando agora, pode se inscrever no canal. Todos os dias ao meio-dia, horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai ao ar um Maná Diário, tá bom? Uma mensagem curta para o teu coração, para o teu espírito, para que você possa se conectar com Deus, aprender de Deus. E sempre no final a gente ora para que você possa viver a palavra que foi ensinada, tá bom? Tem outras programações também que acontecem aqui no canal. Se você quiser saber como funciona, é só você entrar no início do canal. Você entra nesse canal mesmo, você vê os horários dos cultos, quando é transmitido e tudo mais. Aqui embaixo, na descrição, tem um número de telefone que você pode entrar em contato conosco, tanto para participar da igreja online, quanto para fazer algum pedido de oração. Pode deixar nos comentários também. Nós vamos orar para o seu pedido específico, seu pedido pessoal. Você que é da Igreja Cristo Resposta, sei que você já compartilhou esse vídeo, compartilhe, mande para alguém conhecido, desconhecido, amigo, colega, familiar. Você que está chegando agora, você também pode compartilhar. Esse vídeo ele fica gravado, tá indo ao ar agora nesse momento, mas ele não sai do YouTube, então você pode reassistir ele, assistir depois mais tarde de novo ou mandar para uma outra pessoa, tá bom? Fique tranquilo. Nesse momento, eu quero ler um versículo que você pode abrir a Bíblia ou não sei o que você está fazendo, você está trabalhando, você está vendo no fone, mas pode abrir depois também, fica tranquilo, não é necessário que você abra a Bíblia. Você pode meditar nesse versículo depois, pode pedir depois para o Espírito Santo te ajudar verdadeiramente a viver esse versículo. A gente vai orar isso no final, mas continue pedindo para o Espírito Santo verdadeiramente para que você possa viver isso na sua vida, que é algo muito importante para todas as pessoas, para mim, para você e para todo mundo que está ouvindo e assistindo. Filipenses 2:4 diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Isso é muito forte. É muito forte mesmo. Parece que não, porque muitas das vezes a gente, infelizmente, né, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. A gente não pode fazer isso que eu vou falar agora. Que muitas das vezes a gente lê esse versículo, passa batido, sabe? Muitas vezes a gente lê a palavra, a Bíblia, passa batido algo tão importante, algo tão sério, algo tão forte. Então nenhum versículo, nenhuma palavra da Bíblia pode passar batido. Você tem que falar, Espírito Santo me direcione ao ler, me capacite, que eu possa compreender, que eu possa viver tudo que eu vou ler e aprender do Senhor. Então, nada deve passar batido. Inclusive esse versículo que é algo muito forte. Nós, cristãos, não devemos procurar apenas os próprios interesses, mas também preocupar com os interesses das outras pessoas que convivem com a gente, que estão ao nosso redor, até mesmo as pessoas que não convivem com a gente. Estender a graça, estender a misericórdia de Deus, levar a palavra. Você se preocupa com a vida de uma pessoa, por isso que você leva a palavra, você faz o ID, você fala sobre Jesus. Isso é uma forma de se preocupar e é uma atitude de amor também. Só que muitas das vezes, muito cristãos, eu conheço, infelizmente, eu conheço cristãos que cuidam mais das ovelhas de fora do que quem está dentro, entende? Se preocupa com
as almas de fora, que sim, é certo, deve se preocupar, você deve ter um interesse por essas almas, mas a gente tem que entender que você tem que ter interesse pelas almas que estão dentro, ao seu redor, próximas de você. Se preocupar com os interesses dessas pessoas, a gente entende muito sobre nossos deveres e nossos direitos, que muitas das vezes nós esquecemos sobre isso, mas é algo que Deus criou verdadeiramente. Deus desde sempre, criou direitos e deveres. Nós temos vários direitos em Cristo, só que nós também temos vários deveres. Só que muitas das vezes as pessoas elas amam e querem e desejam o direito. Ah, meu direito com Deus é isso, isso, isso. Você tem sim direito, ele conquistou muita coisa para você na cruz, mas você não tem que olhar para Deus como, ele é um abençoador, ele existe para me dar, me dar, me dar, me dar. Você tem que olhar para Deus por amor, o que ele fez por você. Galera, gente, você tem que olhar para Deus com desejo de servir. Eu sei que eu tenho os meus direitos, Deus, e eu não vou nem me preocupar em correr atrás, em buscar, porque sei que o Senhor já conquistou e já é meu. Agora, quais são os meus deveres? Porque eu quero te servir verdadeiramente. A gente entende pela palavra que Jesus Cristo, ele nos comprou com o sangue dele. Não há nada, gente. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas não compra o sangue do Cordeiro, não compra o sangue de Cristo. Sabe, o sangue de Cristo nos limpou, nos purificou, nos comprou. Somos dele, somos servos, filhos, amigos, escravos até mesmo. A gente tem que entender isso. E a gente tem que olhar para Deus, o nosso Senhor, senhorio, quem eu sirvo, buscar verdadeiramente, Deus, quais são os meus deveres, porque eu quero te servir. Isso tem que ser verdadeiramente a mente, a mentalidade de um cristão. Não só para com Deus, mas em todos os sentidos, em todas as áreas. Você é uma pessoa que você que está vendo esse vídeo, ó, você é filho, você é um irmão, uma irmã, você é pai, uma mãe, você é um marido, mulher, namorado, namorada, você é um cidadão, você é um amigo ou amiga, você tem o seu patrão e você é o funcionário, ou você é o patrão, ou você é o funcionário. Você é um cristão. Aqui eu citei alguns exemplos, mas todos esses exemplos que eu citei têm direitos e deveres em todos eles. Só que muitas das vezes a pessoa só quer o direito em todos. Em todos. Quero o direito como pai, quero o direito como irmão, quero o direito como filho, quero o direito como marido, quero o direito como cristão, quero o direito como funcionário, quero direito, quero direito, quero direito, quero direito, quero direito, quero direito. Só que a gente tem que entender verdadeiramente que a gente tem que parar com essa mentalidade de desejar, sabe, essa mentalidade de me dar, me dar, me dar. A gente tem que olhar para nós mesmos e falar: Deus, o Senhor quer que eu cumpra meus deveres como pai, o Senhor quer que eu cumpra meus deveres como irmão, o Senhor quer que eu cumpra meus deveres como filho, o Senhor quer que eu cumpra meus deveres como funcionário ou patrão, o Senhor quer que eu cumpra meus deveres como cristão, e eu quero desejar cumprir meus deveres, eu quero ansiar por esses deveres, eu quero que o Senhor me mostre, me capacite esses deveres, para que eu possa cumprir esses deveres no nome de Jesus. Isso é uma oração, você fala: Deus, eu sei que os meus deveres, me mostra mais deveres, me mostra meus deveres como pai, como marido, como mulher, como irmão, como amigo, como amiga, me mostre os deveres que eu tenho que cumprir por conta do Senhor, olhando para o Senhor, e Ele te capacita. Quando você só quer os seus direitos e direitos e direitos e direitos, você se torna uma pessoa egoísta. E egoísmo, não sei se você sabe, mas é um pecado. E a cada atitude de egoísmo, a cada atitude egoísta que você tem, você está alimentando esse pecado. Você está alimentando aquele pecado que está na sua vida, que o certo é você batalhar, lutar contra e vencer ele. Mas a cada atitude egoísta, a cada atitude de me dá, me dá, me dá, me dá, você alimenta esse pecado de egoísmo. É errado, é errado. Lute contra o seu pecado, não alimente ele. Verdadeiramente busque seus deveres e não apenas os seus direitos. Coloque a sua mentalidade de uma outra forma, coloque o seu foco em outro lugar, o lugar dos deveres. Gente, isso é sério. Cristo, Ele fez em mim, Ele continua fazendo em mim, Ele pode fazer em você e fazer em qualquer pessoa. Gostar de responsabilidade, você gostar dos seus deveres, gostar de pôr em prática os seus deveres, gostar de ser um bom cristão, um bom filho,
um bom amigo, você entendeu? Cristo, ele gera isso em você e você sente prazer naquilo. Você pode fazer isso, você pode viver isso. Você pode lutar contra seu egoísmo e vencer esse egoísmo com a força de Cristo, com o poder de Cristo. Então não seja uma pessoa egoísta. Não seja uma pessoa egoísta, não pense apenas no seu próprio umbigo, não pense em você, em si mesmo, nos seus direitos, e você quer receber de Deus, de mãe, de irmão, de amigo, você quer receber de tudo e todos, mas você não quer cumprir os seus deveres. Basta, é sério, chega, ainda mais para você que é cristão. Você tem Cristo. Pede ajuda para Ele, que você possa enxergar esse pecado, que você possa enxergar essa falha, que você possa enxergar esse erro, porque isso não é certo. Não é certo um cristão viver assim, um cristão egoísta que olha para o próprio umbigo. Você tem que querer servir, você tem que querer cumprir com os seus deveres verdadeiramente. A Bíblia diz isso, inclusive Filipenses 2:3, um pouquinho antes do 4, fala sobre isso. Eu não sei se é o 3 ou o 5 agora. Lê Filipenses, do 2 ao 6 você vai ver. Não lembro agora, mas entre do 2:2 ao 2:5 fala sobre isso, você considerar uns aos outros superiores a você. E quando essa palavra diz isso, não é superior tipo assim, você é mais importante do que eu, para Deus, Deus escuta suas orações e não as minhas. Não é isso. Ser mais importante, você tem que considerar a pessoa mais importante em questão de servir. Porque se você está num ambiente e você se considera o mais importante, você quer ser servido e não servir. Então essa palavra é sobre humildade, para você considerar outras pessoas mais importantes, no sentido de você olhar para todas as outras pessoas e querer servir, não olhar para si mesmo e ser o mais importante. A Bíblia fala sobre humildade, a Bíblia fala sobre servir, a Bíblia fala sobre responsabilidade, e a gente está olhando para as outras coisas. Nós temos que desejar sim servir, desejar sim ser humilde, desejar sim cumprir com os nossos deveres. Jesus Cristo foi o ser humano, Deus, que se tornou o homem mais humilde de todos. A Bíblia fala sobre isso em Filipenses. Paulo fala, ele fala, vocês têm que ser igual Cristo, que não, sendo Deus, não considerou ser Deus, e veio como um homem, e morreu, obedeceu, serviu. Gente, Paulo fala pra gente ser como Jesus Cristo, é algo impossível, mas que o Espírito Santo nos capacita a viver isso. Só Ele pode capacitar a gente a viver isso, a ter a humildade de Jesus Cristo. Imagina um ser divino que não levou em consideração ser Deus, onisciente, onipotente, onipresente, não levou isso em consideração por amor a nós. Nós temos que buscar servir como ele serviu, ser humilde como ele foi humilde, se interessar verdadeiramente, não só com os nossos próprios interesses, mas se preocupar também com os interesses das outras pessoas, assim como ele fez. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito. Você deve se preocupar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha. Você deve se preocupar com Cristo. Você deve se preocupar, quando eu falo se preocupar, é fazer os seus deveres para com todas as pessoas que eu citei, cumprir com os seus deveres verdadeiramente, fazer os seus deveres com a força de Cristo, com a capacidade de Cristo. Você cumprindo o seu dever, você revela Cristo. Você cumprindo o seu dever, você mostra Cristo através da sua vida. Você toca a pessoa, verdadeiramente. Lógico que você toca a pessoa. Fazendo isso, você ser um bom funcionário por conta de Cristo, você toca o seu patrão, e você ser um bom marido, é você ser uma boa mulher, em qualquer sentido, em qualquer área, em qualquer exemplo, você fazer por conta de Cristo, com a força de Cristo, você vai revelar Cristo, você vai mostrar Cristo e vai tornar mais fácil a vida da pessoa. Você vai verdadeiramente agregar na vida da pessoa. Um cristão tem que ser isso, ele tem que ser uma bênção. Gente, cristão tem que ser uma bênção na vida de outras pessoas. Não desejar, quero ser abençoado, quero ser abençoado, quero ser abençoado, quero ser abençoado. Eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar, eu vou abençoar com as minhas responsabilidades, com meus deveres. Eu sou uma bênção na vida de outras pessoas, porque Cristo, eu sou nascido de Deus, eu sou nascido de Cristo, Ele me torna assim, Ele gera isso em mim. Então é isso que eu queria que todos vocês entendessem, você que está assistindo esse maná, e nesse momento eu vou fazer uma oração nesse sentido, para que Deus possa nos capacitar verdadeiramente a desejar cumprir os nossos deveres, nossas responsabilidades, e não só ir atrás dos nossos direitos. Amém? Vou fazer uma oração agora, e eu peço que vocês fechem seus olhos.
Deus, entramos em tua presença agora, Pai. E nesse instante pedimos verdadeiramente, não é da boca para fora, verdadeiro perdão por todos os pecados que cometemos. Nós agradecemos a tua presença, agradecemos a tua graça, agradecemos o teu poder, o teu amor, o teu favor, tua misericórdia. Precisamos do Senhor por inteiro, precisamos do Senhor por completo. Nesse momento, o Senhor nos ensinou sobre direitos, deveres, sobre responsabilidade, sobre interesse, se preocupar com o interesse de outras pessoas. E nós não conseguimos sem a sua ajuda. O egoísmo está dentro de nós, o pecado, Pai. Só que a gente tem uma escolha, usar da tua força, da tua graça e vencer esse pecado, não ser mais egoísta. Ou mesmo o Senhor, dando a sua graça, nós deixarmos de lado e viver uma vida de egoísmo. Só que nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós queremos verdadeiramente escolher correto, que é a tua vontade. Nós desejamos fazer a tua vontade. Nos ajude, Pai, hoje, a partir desse momento, a partir dessa oração, a nos preocuparmos com o interesse de outras pessoas. Nos ajude a partir de hoje, dessa oração, desse momento, verdadeiramente, Pai, a cumprir com os nossos deveres para com as outras pessoas, a cumprir com os nossos deveres para com o Senhor, a cumprir com as nossas responsabilidades para com o Senhor, a cumprir com as nossas responsabilidades para com as outras pessoas. Nos ajude, Pai, a se preocupar, a ter interesse pela vida alheia, a ter interesse pelas almas, a ter interesse pelas pessoas que convivem com a gente, Pai. Eu repreendo toda vontade, desejo de só receber, caia por terra esse desejo na vida de todos que estão ouvindo, na minha vida, na vida de todos, caia por terra esse desejo de me dá, eu quero receber, me dá direito, caia por terra esse desejo, caia por terra esse pensamento, caia por terra agora essa mentalidade em nome de Jesus. Nos dê, Pai, a mentalidade de servir, a mentalidade, Pai, verdadeiramente de cumprir com os nossos deveres, de cumprir com as nossas responsabilidades, de agregar na vida de outras pessoas, nos dê verdadeiramente a capacidade, o poder de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso querer, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Nos dê, Pai, verdadeiramente isso, essa capacidade, Pai, de nos preocuparmos com quem vive com a gente, com pessoas ao nosso redor, com pessoas até mesmo longe, com a alma dessas pessoas, Pai. Nos ajude a sermos humildes, a olhar para uma pessoa e verdadeiramente considerar ela mais importante no sentido de vou servir, eu não sou mais importante, porque senão eu vou querer ser servido, eu quero servir assim como Cristo serviu, eu quero ser humilde assim como Cristo foi. Nos ajude todos que estão orando nesse momento, Pai. Nos ajude verdadeiramente a ser como Cristo, a ter o caráter de Cristo, a se preocupar com as outras pessoas, a ter interesse pelas almas, pelas vidas, verdadeiramente a cumprir com os nossos deveres, a cumprir com as nossas responsabilidades. Queremos ser como Cristo. Nesse momento nós oramos ao Senhor, queremos ser como o Senhor, queremos ser como o Senhor. Queremos ser como o Senhor em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as áreas. Queremos ser como o Senhor, Pai. Queremos, desejamos verdadeiramente ser uma bênção. Desejamos servir, desejamos cumprir com os nossos deveres, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Desejamos, Pai, se preocupar com interesse, tocar vidas, tocar almas. Desejamos ser como o Senhor. E só o Senhor, Pai, pode gerar isso em nós. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Essa é uma oração sincera. Queremos ser como o Senhor. Não olhar para o direito, não olhar. Quero receber, mas eu quero dar, eu quero fazer, eu quero dar, eu quero fazer. Nós queremos dar, fazer, cumprir com direito, cumprir com responsabilidade, viver a tua palavra. Desejamos fazer o teu desejo, o teu querer, a tua vontade. Não desejamos ser servidos, desejamos servir.
verdadeiramente, esse é o nosso desejo, se preocupar com o interesse de outras pessoas, com quem vive com a gente, com quem não vive com a gente. Nos ajude, Pai. Nos ajude. É o que pedimos ao Senhor, que oramos ao Senhor, que clamamos ao Senhor, porque a nossa oração é sincera, Pai. E eu sei que o Senhor nos ouve, e eu sei que o Senhor atende a nossa oração nesse momento, nesse instante, no nome do Senhor Santo Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te adoramos, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. É isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça, amanhã, ao meio-dia, o Maná Diário, um homem e uma mulher de Deus dando a palavra ao teu coração. Amém. Fiquem com Deus e tchau, tchau.